Deixa eu ler com você o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Esse texto Deus colocou em meu coração e eu pretendo não me demorar muito nessa noite. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus, versículo 15, é o último versículo que vamos ler. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Queridos, quando nós olhamos esse texto, logo no início, no versículo 2, nós percebemos que os milagres que Jesus operava naquela época começou a atrair uma grande multidão. Eram milhares de pessoas que procuravam por Jesus, porque eram milagres extraordinários que estavam acontecendo. E, obviamente, uma geração de pessoas extremamente doentes, eles estarão, obviamente, em busca de alguém que possa trazer um conforto para eles, um consolo para eles, cura, porque é isso que um doente precisa. Toda pessoa que está doente, a coisa que ela mais almeja na vida é a sua cura. Todo mundo que passa por doença não está aí rindo, dando gargalhadas. Ele pode estar em paz com Deus, paz em Deus, mas, na verdade, lá no íntimo, o que ele deseja de todo o coração é a sua cura. E essa fama de Jesus, então, por seus milagres, começou a atrair essa multidão. E é claro que eles iam atrás de Jesus porque eles realmente queriam uma cura. A pergunta que eu faço nessa noite é: você já se perguntou sobre o porquê você serve a Jesus? O porquê de você estar servindo a Jesus se você o serve? Qual é a razão pela qual você serve a Jesus? Você já parou para, se alguém te perguntasse hoje, por que você serve a Jesus? Ah, porque Ele me salvou. Simplesmente porque Ele te salvou? Será que existe algo a mais? É claro que isso é mais, que a gente poderia pensar, mas isso é o mais importante. Sim, é claro, Ele nos deu salvação, Ele nos trouxe redenção, Ele nos levou de volta para Deus, por seu amor, pela sua graça, isso é o mais importante. Mas eu queria saber de você o porquê. Por que você serve a Jesus? As pessoas que estavam procurando Jesus naquele momento, no versículo 2, retrata ali esse momento, elas estavam buscando uma salvação para uma enfermidade, e existiam tantas outras necessidades além das enfermidades que eles estavam passando físicas. Existiam enfermidades que eram emocionais, existiam problemas que eram financeiros, e uma série de coisas acontecia que talvez você, nessa noite, também esteja passando. E talvez você tenha chegado aqui, não é porque você
quer ouvir alguma coisa de Jesus. Talvez você venha aqui porque foi convidado, porque é um momento, né, talvez uma dessas crianças aqui, você é parente, está aqui com uma dessas crianças abençoadas, e você chegou aqui para poder ser até educado, e se eu vou lá para dar uma força, para estar junto. Eu digo a você que as coisas não acontecem por acaso. Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um projeto, Deus sempre tem um propósito. Então você não veio aqui por acaso. Eu sei que há um motivo, talvez, que você colocou para chegar aqui. As pessoas foram atrás de Jesus porque eles viram os milagres de Jesus. Então, naquele momento específico do ministério de Jesus, aqui na terra, era muito necessário Jesus, inclusive, dar provas de sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, Jesus, ele começou a atuar seu ministério fazendo milagres. Por quê? Porque os milagres seriam uma prova da sua autoridade sobre tudo que estava acontecendo sobre a terra. Então ele ressuscitava mortos, ele fazia cegos enxergar, ele fazia paralíticos de nascença andar, ele fazia quaisquer coisas que fossem necessárias. Ele tinha poder e mostrava essa autoridade. Se hoje eu fosse perguntar a você, será que Jesus hoje, ele precisa nos provar que é o próprio Deus? Será que Jesus hoje, pense direitinho comigo, Jesus hoje, escuta, ele precisa provar para você que ele é o próprio Deus? Eu posso dizer a você que não, ele não precisa provar, porque a Bíblia diz que ele já deu prova do seu amor para conosco, ele já fez isso por nós. Agora, eu também posso dizer que ele ainda continua querendo curar enfermos. Ele continua do mesmo jeito, Jesus não mudou. Ele não precisa fazer isso para provar ao ser humano que ele é o próprio Deus, que ele é o Salvador da humanidade. Mas apesar disso, por amor e misericórdia, ele ainda continua curando, restaurando, salvando, ministrando sobre nossas vidas. E é interessante quando a gente começa a ouvir mensagens, e eu gosto de ressaltar no Café Pastoral, para quem não conhece o nosso canal no YouTube aí, tanto o canal da Igreja Renovar, quanto o canal do Café Pastoral, seria interessante você conhecer nossos canais aí pelo YouTube, sempre tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Assista o nosso canal, se inscreva em nossos canais, é muito importante. Daqui a alguns dias nós vamos lançar o nosso aplicativo, já está praticamente pronto o aplicativo da Igreja Renovar. Você vai ter um aplicativo prático para você utilizar com várias coisas que você vai ser muito abençoado, e qualquer pessoa de qualquer lugar pode baixar o aplicativo e ser abençoado com o nosso aplicativo. Vai ser bênção em nome de Jesus. Agora, quando a gente olha tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, e eu falei isso no Café Pastoral, acho que foi semana passada, existem 3 coisas que a gente tem que entender, queridos, que toda mensagem bíblica, toda mensagem que se diz bíblica, ela precisa envolver. Quando Jesus pregava, quando Jesus anunciava, quando você olha para as Escrituras, e quando você escuta alguém pregando, e hoje nós estamos aí à mercê de milhões de mensagens, nós hoje não temos nem tempo para a gente ouvir tanta mensagem que tem para ouvir. São tantas mensagens na internet, são milhões ou talvez até bilhões, se já não chegou esse número, porque você recebe todo dia uma mensagem. Todo dia eu recebo, pastor, escuta essa, pastor, escuta aquela. Se eu for escutar todas as mensagens, eu não vou nem comer. Então, o que eu faço? Eu seleciono, eu tenho pessoas específicas, ou seja, que eu já sei, eu vou ouvir o pregador tal e o pregador tal, porque se for ouvir todo mundo, não dá tempo de a gente sobreviver. A gente não vai ter tempo para fazer mais nada. Então, a gente seleciona. Até por quê? Porque quando você escuta uma mensagem, entenda uma coisa, ela precisa sempre envolver 3 aspectos. Existem 3 coisas que sempre que uma mensagem for pregada, precisa haver nessas mensagens para que sejam bíblicas. Primeira coisa, toda mensagem que é bíblica, que tem base bíblica, ela fala da redenção. O que é a redenção? A redenção, ele vai falar da criação do homem, vai falar da queda do ser humano e vai falar do propósito de Deus no sentido de salvação do homem, das consequências dessa queda, e vai mostrar para nós que há salvação por meio de Cristo Jesus.
Toda mensagem bíblica sempre vai apontar para a salvação em Cristo Jesus. Sempre precisa apontar para isso. Outro aspecto que uma mensagem bíblica, quando você ouvir pela internet, quando você ouvir pela uma rádio, para dizer que ela provar que ela é bíblica, ela precisa apresentar um propósito. Ou seja, primeiro uma mensagem bíblica, ela precisa ter o quê? O tema chamado redenção, que fala da criação do ser humano, da queda do ser humano pelo pecado, da desobediência, das consequências da redenção por meio de Cristo Jesus. Outra coisa é o propósito, ou seja, uma vez que eu estou salvo por meio de Jesus, eu preciso compreender qual é o propósito. Eu falei agora há pouco aqui, estava falando sobre as crianças, e falando sobre aqueles que estavam lá no encontro, que não recebem absolutamente nada e estão lá. Por que essas pessoas estão lá? Eu perguntei, por que elas fazem isso? E a gente respondeu, por amor. Por que isso? Porque eles entenderam o propósito. Porque uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela não só te entrega a salvação, mas ela também te entrega um propósito. Ela dá a você um propósito para viver nessa vida. Se você não encontrou o seu propósito, talvez você olhe para dentro de você mesmo e fique se perguntando, para onde eu vou, o que eu vou fazer, como que é a minha vida, eu acho que eu não estou valendo nada para essa terra. Não, Deus tem um propósito para você. Deus tem uma missão, Ele quer te redimir, Ele quer te salvar, Ele quer que você compreenda que houve uma queda, que houve um pecado, que houveram consequências, mas por meio dele nós podemos voltar para Deus, e não somente isso, além de nós voltarmos para Deus, Ele também nos dá um propósito, uma missão, que muda a nossa vida por completo. Eu posso dizer aqui, quem discipula vidas, por exemplo, quem cuida de vidas, meu irmão, quando você começa a fazer isso, sua vida não é mais a mesma. Sua vida não é mais a mesma a partir do momento que você começou a cuidar de uma vida sequer para Jesus. E uma outra coisa que toda mensagem bíblica precisa ter, além da pregação da redenção, de alguma forma ela é apresentada, do propósito de alguma forma é apresentado, essa mensagem precisa te entregar também a questão da resistência. Ou seja, a Bíblia sempre aponta para nós no sentido de nos capacitar, de nos dar força, de nos dar o ensino necessário para nos falar sobre santidade, para nos falar sobre aquilo que devemos fazer para viver em Deus, para resistir o dia mal, como devemos nos comportar, como devemos lidar com esse dia mal, como resistir ao inimigo, porque essas coisas vão acontecer, nós somos redimidos por Jesus, temos um propósito, e por meio do Espírito Santo nós podemos resistir até o fim. Toda mensagem que é bíblica, se você escuta mensagens pela internet, se você escuta mensagens daqui, dali, e de lá, fulano, ciclano, o pregador, o profeta, seja quem for, se as mensagens que você escuta não falam de redenção, não falam de um propósito, não falam de resistência, essa mensagem não é bíblica. É apenas humana, só para te motivar, só para te fazer superior, né? Usa-se muito a expressão hoje empoderar, não é isso? Empoderar, só para te empoderar, só para te mostrar que você é muito, que você pode, que você consegue. Você não pode, você não consegue se não for por meio de Jesus. Essa é a verdade. Se não for por meio de Jesus, você não vai conseguir. Por quê? Porque nós dependemos do nosso Criador. Quando Jesus, ele viu aquela multidão que se aproximava, Jesus já sabia quais eram as intenções daquelas pessoas. Jesus já sabia quais eram as motivações daquelas pessoas. Por isso eu perguntei, qual é a sua motivação? Realmente, de estar buscando. Ei, escuta. Qual é a tua motivação de você estar aí online agora? Qual é a tua motivação de você estar sentado nessa cadeira? Qual é a tua motivação de você ir numa igreja, daqui em outra? O que você realmente está procurando? O que você realmente deseja? Se você quer congregar, seja muito bem-vindo, você é muito bem-vindo em nosso meio. Vem conhecer a gente, vem comer 1 quilo de sal com a gente, frequenta uma célula, e a gente sempre brinca com isso, vem comer 1 quilo de sal, porque a gente vai se conhecer melhor, você vai conhecer o lado bom, o lado não tão bom, que nós não somos perfeitos, mas vamos crescer juntos,
Vamos um ajudar o outro. Agora, a pergunta precisa de uma resposta, essa resposta só você pode dar. Aquelas pessoas correram atrás de Jesus pelos milagres de Jesus. E você? E eu? E aí, quando olhamos mais para esse texto, vemos lá nos versículos 5 e 6, um momento em que Filipe é posto à prova. Quando Jesus, ele faz uma pergunta, né? E a gente começa a pensar quantas vezes nós nos vemos uma situação que, na verdade, Deus permite para entendermos o valor da nossa fé. Você já passou por um momento como esse? Olha só o que aconteceu nos versículos 5 e 6. Levantando os olhos, Jesus, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus então olha para Filipe, olha para quem? Ele olha para Filipe, e aí pergunta, onde vamos comprar pão para esse povo comer? Queridos, quando eu olho isso aí, vamos tentar pensar no momento, né? Eu imagino, tá, irmãos? Vamos lá, eu não estou colocando vírgula na Bíblia não, tá? Nem ponto, nem vírgula, nem acento, nem nada. Eu fico imaginando Jesus olhando para Filipe assim, olhando, Filipe, onde a gente vai comprar pão? Assim, meio irônico, né? Uma forma irônica de falar, Jesus falando, onde a gente vai comprar pão? Rapaz, eu não sei o que fazer. Jesus falando para Filipe, eu não sei o que eu vou fazer para alimentar. Jesus falando para Filipe, né? Eu imagino isso, porque a Bíblia está dizendo que Jesus fez aquela pergunta a Filipe para pôr Filipe à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Mas Jesus perguntou a Filipe, Filipe, olha essa, tem uma multidão aí, são 5.000 homens, porque a Bíblia, quando você lê 5.000 homens, na verdade, não são só 5.000 pessoas, porque ali eram contados somente os homens. As mulheres e crianças não eram contadas, então vamos imaginar que 5.000 homens. Vamos colocar mais 10.000 mulheres, né? E vamos colocar mais uma multidão de crianças, né? Imaginemos que temos ali umas 20.000 pessoas no total. A gente não sabe o número exato, só fala que tem 5.000 homens. Não se relata ali as mulheres e as crianças. Então Jesus olha para Filipe e pergunta a Filipe, rapaz, eu não sei o que fazer, onde que a gente vai comprar pão para todo mundo? Pois é, é assim que ela fazia no encontro. Ela falou, vai comprar a loja inteira, né? Como se Jesus não soubesse como fazer. Como se Jesus estivesse assim, meio perdido na história. Jesus deu, né, contou uma história para pôr à prova a Filipe, para ver se Filipe, você está entendendo o que eu estou te perguntando? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou tipo assim, Filipe, eu estou te perguntando uma coisa que não tem lógica, porque eu já sei o que eu vou fazer. Para Filipe entender, poxa, é o Deus Todo-Poderoso que está falando. É o Criador dos céus e da terra, é aquele que lá no deserto mandou o maná vir do céu para o povo. É o Jesus Todo-Poderoso, é aquele que tem todas as coisas debaixo dos seus pés, é aquele que ele está comandando todos os propósitos. Eu pergunto a você, você já se viu no momento que talvez como Filipe, você não estava entendendo o propósito, não estava entendendo a situação, não estava entendendo o que estava acontecendo? Você já se viu num momento como esse? E talvez você esteja vivendo esse momento hoje, então quero dizer para você, o que Jesus fez com Filipe, Ele pode estar fazendo com você hoje. Ele está simplesmente colocando você à prova, para saber se você realmente crê que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele tem o governo de todas as coisas, que Ele sabe, está no controle de tudo, nem nada escapa ao seu controle. E Ele ama você, e Ele está pronto para te atender. E aí vem os versículos 7 a 9, olha o que diz. Filipe então respondeu. Filipe não estava meio bolado, né, irmãos? Filipe então respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele caiu no papo de Jesus. Ele não estava entendendo nada, né? Porque Filipe já foi fazer conta naquela hora. Ele não olhou
para o Jesus Todo-Poderoso, aquele que poderia mudar qualquer situação, ele começou a fazer conta. 200 denários não dá para comprar pão para todo mundo, Jesus. Nem 200 denários. Você sabe quanto é um denário? Um denário equivale a um dia de trabalho braçal naquela época. Digamos que hoje um pedreiro ganha R$150 de diária, ok? Em média. E aí vamos calcular por 200 vezes isso. Quanto vai dar? Quem é bom de conta aí? R$30.000 não daria, olha só, para comprar de pão. Você vai na padaria e compra, é o quê? 2 por 1? 2 por 1, né? Então, dos R$30.000 não daria para comprar de pão para aquela multidão. Imagine o tamanho da multidão. Não daria. Pois é, não daria. Então, eu falei que mais ou menos teria umas 20 mil, acho que teria até mais do que isso, de pessoas. Não sei se, talvez lá o pão seria 1 por 1, né? Em vez de 1 por 2. E aí acontece algo extraordinário. Olha o que vai acontecer nesse texto aí. Outro discípulo, aí vem Andrézão, né? André, irmão de Simão Pedro, tomou então a palavra. E veio com, vou dar uma força, né? Jesus, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso aí não vai dar para ninguém. Não vai dar. Veio outro falando, não vai dar, Jesus. Você sabia que essa palavra rapaz aí, na verdade, esse personagem novo que entra na história, esse rapaz, a palavra lá no grego, ela significa, ela é traduzida aqui como rapaz, em algumas traduções aí está rapaz, mas na verdade, ela também pode significar uma criança, um jovem menino. Podiam ser vocês lá, né, Bernardo? Podia ser você, com 5 pães e 2 peixinhos. Poderia ser você também. Poderia ser qualquer um deles. Com 5 pães. Aí André olhou para aquele menino, aquele personagem que entra na história agora, que ninguém sabe o nome, e que tinha quase nada a oferecer. Mas era tudo o que ele tinha. Eu não sei, vamos pensar aqui agora. Eu não sei se o menino estava ali, do lado, igual vocês aqui, e está Jesus com os discípulos batendo aquele papo lá, né? Jesus, rapaz, como é que eu vou alimentar essa galera toda? E aí vem Filipe, o cara da conta, 200 denários não vai dar, Jesus, a gente não tem esse dinheiro. E aí vem, de repente, o menino que está ali ouvindo, escuta essa, de repente, fez tipo o quê? Mas é exatamente isso que ele fez. Vamos dar um aplauso para isso, para a Sofia. Vocês ouviram o que ela falou? É assim que a gente ministra e ela faz, tá? Ela já vai lá na frente logo, já vê lá na frente. Você está ministrando, ela já vai lá na frente. Mas foi exatamente isso, Sofia. De repente ele chegou ali, foi na perna de André, bateu, falou assim, moço, eu não sei a situação aí, eu sei que está difícil, mas olha, tudo que eu tenho eu posso dar, tenho 5 pães e 2 peixinhos. Aí, de repente, André ficou sem graça, né? Falou, Jesus, não tem muito, mas tem um menino aqui, que a gente não sabe o nome, um garoto, uma criança, que disse que tem 5 pães e 2 peixinhos, é tudo que ele tem. E ele disse que quer ajudar. Ele está oferecendo para ajudar. Que isso é extraordinário. Talvez André até ignorou o menino em algum tempo, mas não. Talvez você seja aquele alguém que pareça tão pequeno, tão incapaz, parece que você tem tão pouco nas suas mãos a oferecer, e mas o que você tem é o tudo. E o tudo que você tem, quando você entrega nas mãos de Jesus, Ele vai começar a fazer um grande milagre. Ele vai fazer algo extraordinário. Então, quero dizer uma coisa para você, não retenha o que você tem. Esses dias eu estou preparando uma mensagem, saia do anonimato, meu irmão.
Talvez você seja como aquele menino que está ali olhando, ouvindo a conversa e pensando, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu sou uma criança, eu vou me meter nessa conversa aí de adulto, e ele chega lá, olha o que eu tenho para oferecer. Se é isso que você tem para oferecer, se é o tudo que você tem, entrega para Jesus, entrega para Ele. Aí você vai olhar os versículos de 10 a 15, olha só o que aconteceu. Jesus pegou então aquilo que aquele menino ofereceu, aquela criança ofereceu, que para os olhos de todo mundo parecia nada. Aí Jesus faz o quê? Disse Jesus, manda o povo se assentar. Jesus nunca faz nada de forma desorganizada, irmãos. Jesus, ele coloca as coisas em ordem. Ele organiza tudo. Não tem bagunça no reino de Jesus, meu irmão. O reino de Jesus não é lugar de bagunça. As coisas são feitas com ordem, com decência, de forma organizada. É assim que funciona no reino de Jesus. E ele já coloca todo mundo, pede o povo para se assentar. Pode organizar. Organize todo mundo aí. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. E aí ele vai dizer, eram cerca de 5.000 homens, João, inspirado pelo Espírito, contando naquele momento. Então Jesus, ele pegou os 5 pães e 2 peixes e colocou, creio eu, no cesto. E ele fez o quê? Deu graças a Deus. Às vezes a gente recebe alguma coisa que parece tão pequena, né? E a gente já está reclamando. Miséria de salário, misericórdia esse salário de praga, que não dá para nada. Jesus olhou para aquele menino que não tinha quase nada a oferecer, mas era o tudo que tinha, uma criança, pegou aquilo que era o tudo que ele tinha e agradeceu ao Pai. Porque os adultos não tinham o que fazer, eles não sabiam o que fazer. Mas talvez aquele menino, ele entendeu, se eu entregar na mão dele, ele sabe o que fazer. Se eu entregar na mão da pessoa certa, ele sabe o que fazer. Ele enxergou talvez aquilo que muitos que andavam com Jesus não tinham enxergado. Ele conseguiu ver coisas que muitos não conseguiram ver. E aí Jesus ora ao Pai, deu graças e repartiu. E aí o sobrenatural aconteceu. E aí começou a vir pão de todo lado, meu irmão. E pão, e pão, e pão, e peixe, pão e peixe. Aquilo, irmãos, chegou... Essa música aí, essa aí. Mais de 1 milhão de pão. E muito peixe. É uma benção ela, né? Mas vai ser pregadora, você vai ver só. Ainda faz o comentário ainda, né? Amém. E aí, olha só, escuta só. E aí o que aconteceu? Aquela multidão foi tão bem alimentada. O texto vai dizer que sobraram. Sobrou tanto pão que eles encheram 12 cestos. E Jesus falou, não quero que desperdice nada. Por isso que o reino de Jesus, as coisas são feitas com ordem, com organização, não tem desperdício. Não é feito de qualquer maneira. Não se joga no chão, porque tem a vontade. Não, ele disse, recolhe tudo, porque tudo tem um propósito. O mesmo Jesus, o mesmo maná que caiu do céu para o povo no deserto, o mesmo Deus que mandou estava ali diante deles. O mesmo Deus que enviou maná para o deserto, para o povo, era o mesmo Deus que estava ali diante deles, naquele momento, agradecendo e multiplicando aquele povo. E aí, meu irmão, o que a Bíblia vai dizer? Que o povo olhou para Jesus e falou, é Ele. Ele é o rei. Ele é o rei. É Ele que nós queremos para ser rei. Olha, plano de saúde. Plano de saúde 100%, meu irmão, curado. 100% curado.
de graça. E mais, é pão que cai do céu. Tique alimentação 24 horas por dia. E ainda sobra. Todo mundo olhou para Jesus e disse: Ele é o rei. E aí lá no versículo 15, vai dizer assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que Jesus fez isso? O povo só queria proclamar Jesus rei pelos milagres e pães. Ele só representou o rei para eles devido aos milagres dos pães e das curas que ele fazia. E eu quero dizer uma coisa para você agora, escuta isso. Jesus quer curar, sim ou não? Jesus quer trazer prosperidade para a sua vida, sim ou não? Sim, mas isso não é o mais importante. Jesus não quer que você o siga, que você seja seu discípulo, porque Ele pode te dar pão e pode te dar peixe e pode te dar cura. Jesus fugiu daquele povo porque Ele não aceitava que aquele povo o proclamasse rei, por ser Ele alguém que poderia curar e dar pão. Jesus, Ele já era rei, Ele não dependia do povo para ser rei, Ele já é rei. Mas Ele queria ser reconhecido como rei, e não só como rei, mas como Senhor, como Salvador. E não por pães e por milagres, mas ele queria ser reconhecido como rei por o seu amor, pela sua graça. Você sabe que o pão e a saúde nos pode faltar? O pão e a saúde pode nos faltar, queridos, mesmo sendo cristãos. O apóstolo Paulo deixa isso de forma muito clara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, ele disse, sei passar fome e sei ter muito. Aprendi a viver contente, o grande segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque Paulo, ele tinha compreensão exata disso. E é isso que Jesus quer para nós, porque mesmo que falte o pão, mesmo que falte o milagre, o que Ele quer é que você o honre por aquilo que Ele é, pelo amor que Ele tem a você, pela vida que Ele entregou por você naquela cruz e derramou seu sangue, porque a sua vida e a minha vida não se limitam a essa terra, há uma eternidade para nós. Ele não quer ser rei, o seu rei, porque Ele pode te dar qualquer coisa. Ele quer ser o teu rei, se você o amar em primeiro lugar, se você entregar a sua vida a Ele. Sabe por quê? Porque é esse amor que vai nos sustentar na hora da crise. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe exatamente do que você precisa, e não deixará faltar absolutamente nada daquilo que você precisa. Mas ao invés de você segui-lo como alguém que pode te dar alguma coisa física, material, como aquele povo queria fazer, por isso que ele saiu fora daquele povo. Ele não se interessa por esse tipo de povo, queridos. Ele quer um povo para Ele que o ame, que o sirva, mesmo que falte o pão e mesmo que falte a saúde. A gente gosta muito de cantar aquela música linda, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, oh que lindo. E se Ele não fizer, irmão? Ah, Ele é Deus. Beleza. Mas na hora que você está lá e Ele não está fazendo, dizer isso não é tão simples assim. É preciso ter muita fé. É preciso estar firmado em Cristo, é preciso ter conhecimento dessa palavra, é preciso compreender isso. Aprendi a viver contente, o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação. Não torne Jesus um rei para você que só pode te dar comida, que só pode te dar cura. Jesus veio te dar redenção, acima de tudo. Jesus veio te dar propósito.
E Jesus veio te dar resistência. Por meio dele você é mais do que vencedor. Jesus veio te dar isso. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Aquilo que nós necessitamos, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas que ele cita lá, não são quaisquer coisas, tá bom? Que ele cita lá em Mateus, nos serão dadas, nos serão acrescentadas. Mas primeiro, ele quer ser seu rei, rei aqui dentro, Senhor, Salvador, governo, por amor. Entenda o amor de Jesus por você. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai querido, converse com Deus agora, querido. Fecha teus olhos. Converse com Deus. Converse com Deus. Eu não sei qual foi o motivo que trouxe você aqui. Aquelas pessoas foram atrás de Jesus porque ele fazia muitos milagres. E não culpamos aquelas pessoas por isso, porque são necessidades que nós temos. E depois que eles receberam um pão, aí agora já queriam proclamá-lo rei. E Jesus sabia que a única coisa que eles queriam era o pão e os milagres. E Jesus não quer ser seu rei dessa forma. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor. Além disso, ele quer te dar um propósito, uma missão. Ele quer que você entenda, que você compreenda que você é uma pessoa que tem um propósito de Deus. Ele tem um propósito para você cumprir nessa terra. Sua vida não é por acaso. Tem um propósito de Deus para você, e ele vai te capacitar para você resistir o dia mal, para você superar dificuldades, para você combater o inimigo, para lutar contra a sua vontade, sua própria carne, minha própria carne, minhas vontades, suas vontades. É uma luta diária, todo dia, 24 horas por dia, mas ele nos dá resistência. Aquele menino, aquela criança, ele entendeu e entregou. Era tão pouco. Talvez você pense assim: eu não sou nada, eu não tenho nada. Entrega teu coração, querido. A sua vida para Jesus é o tudo. A sua vida é o tudo. Ele quer o tudo de você, ele não quer parte de você. Ele quer o tudo de você, ele quer o tudo de mim. Por quê? Porque ele também entregou-se por completo a nós. Hoje nós temos salvação por meio dele. Hoje nós temos esperança. Hoje nós temos fé por meio dele. Hoje nós temos propósito. Hoje nós somos mais do que vencedores por meio dele. Hoje nós somos providos, temos provisão, temos sustento por meio dele. E mesmo quando falta, talvez, quando o milagre não vem, mesmo quando o milagre não vem, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Rei. Pai querido, Espírito Santo, o Senhor que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, não queremos ser pessoas que te buscam por um pão e por um peixe e por um milagre somente. Porque antes disso, eu já sei que o Senhor sabe, eu tenho certeza que o Senhor já sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe da cura que precisamos. O Senhor sabe do alimento que precisamos ter todos os dias. Mas antes de tudo isso, nós queremos o Senhor. Nós reconhecemos, Jesus, Tu és aquele que subiu a uma cruz por sua própria vontade para derramar seu sangue por nós. E naquela cruz o Senhor levou nossos pecados. Naquela cruz o Senhor levou nossas enfermidades.
Naquela cruz o Senhor levou nossa miséria. Naquela cruz o Senhor levou todas as nossas transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, Jesus, porque antes de qualquer pão, de qualquer peixe, de qualquer milagre, nós queremos o Senhor. E se o Senhor puder, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode nos curar, o Senhor pode nos sarar, o Senhor pode nos libertar, porque nós entregamos a Ti a nossa fé, nossa confiança está no Senhor. Depositamos agora nosso coração a Ti.